Muito bem. Deixa-me só aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Estamos aqui então para mais uma sessão deste ciclo do Iberifier. Temos ainda aqui 12 participantes. Vamos esperar assim um bocadinho para ver se entretanto vem mais gente, que nós temos bastante mais pessoas que estão inscritas. O meu nome é Ana Pinto Martins, como vocês podem ver que está aqui escrito, e vou estar aqui para moderar uma conversa entre o Miguel Paisana e o Luís Galrão. Um, assim, de uma forma muito, muito rápida para apresentar, eu podia dizer, basta irem googlá-los, que vocês vão encontrar imensa informação sobre eles. Um, mas se calhar esperamos aqui mais um bocadinho só para fazermos aqui um bocadinho mais de tempo, ok? Vamos fazer assim, não querendo demorar muito, começaremos ali, damos 5 minutos, ok? Parece-vos bem? Podem googlar-me, mas provavelmente vai ser informação falsa. O que eu gosto de ser, os sumários inventam artigos que eu nunca escrevi. Cuidado. Uma coisa muito importante, vocês podem falar connosco, e fazer comentários, pôr questões aqui através do chat, ok? Estão à vontade para o fazer. O formato vai ser mais ou menos, temos aqui, como vocês sabem, isto vai ter a duração de mais ou menos 1 hora e meia. Primeira hora será aqui mais de conversa, até para vocês também depois poderem ter questões em relação àquilo que nós vamos aqui falar, ou se já tiverem outros também podem depois pôr-nos e depois vamos tirar meia hora para vocês se juntarem também a nós, a esta conversa. Mas, entretanto, esperemos que vocês vão pondo questões, etc., não é? Para vocês se juntarem à conversa, mas aqui através do chat, está bem? Nós vamos olhando para os vossos comentários, vamos respondendo e esperamos que isto seja, portanto, aqui uma tarde, um final de tarde muito, muito profícuo para todos. Já estamos aqui com mais pessoas, tenho aqui algumas pessoas conhecidas. Ahm, Temos já 15, mas nós temos bastante mais pessoas, portanto, como vos digo, mais um minutinho e começamos entretanto. Como vocês sabem, e deixo aqui outra vez esse, portanto, esse alerta, não, essa informação, esta sessão está a ser gravada, não é? Para depois também poder ser visualizada mais tarde. Queria agradecer-vos também a todos estarem aqui connosco neste fim de tarde, que agora até parece que está um bocado de sol, pelo menos em Lisboa. Acredito que se calhar alguns de vocês não estão em Lisboa, estarão noutros sítios. Um, e portanto, deixa-me só ver. Boa tarde a todos. Temos aqui a Sara. Boa tarde, Sara. E são 5 minutos. Portanto, esteja quem estiver, nós vamos começar, ok? Pronto, então, aqueles que já estavam logo desde o início vão ver aqui repetir algumas coisas. Portanto, nós estamos aqui, este é o segundo, portanto, o segundo webinar deste ciclo de webinars. Vocês depois podem ver mais aqueles que estão no site do Senjor, para o qual depois eu vou-vos pôr aqui no o link para vocês poderem também ir. Se não seguem ainda, podem ir até ao nosso site do Senjor, podem seguir também o Senjor nas redes sociais, que vão encontrar toda a informação lá e também a informação no site do projeto Iberifier, ok? Portanto, do qual o Senjor também faz parte. Um, eu começava aqui por apresentar de uma forma muito rápida, mas então não vão googlar Miguel Paisana, porque podem encontrar coisas que não são verdade. Um, Começava por apresentar muito rapidamente aqui os nossos, eu não gosto muito de dizer oradores, porque isto aqui é uma conversa, não é? Os nossos conversadores, ok? Portanto, temos então o Miguel Paisana, que entre as muitas coisas que faz, é investigador no Obercom, e o Obercom também faz parte deste projeto do Iberifier, tem feito muita investigação também na área da desinformação, para além de estar no Obercom, é também professor convidado no ISCTE, e também é investigador do CIES. Disse tudo certo, não disse nenhuma mentira, pois não, Miguel? Ok, muito bem. Um, Vou também apresentar-vos o Luís. O Luís, portanto, é jornalista da agência Lusa, e nos seus últimos anos enquanto jornalista, que já tem uma carreira considerável enquanto jornalista, tem trabalhado sobretudo na área do fact-checking. Sendo que a Lusa também faz parte deste projeto do Iberifier, ok?
Luís, também disse tudo verdade, não disse? Pronto, temos que ter aqui algum cuidado, não é? Porque já que estamos a falar de informação, não queremos começar logo por aí, não é? Não queremos Já começar agora dessa forma. faço uma correção. Enquanto Diz-me, fact-checker, tem sido profissionalmente, tem sido sobretudo no último ano. no último ano, ok, Sim, na década e meia anterior, fiz sobretudo fact-checking a título individual, ok. não como enquanto jornalista em nenhum projeto Não, nesta não é área. bem. Ok, muito Exato. bem. Pronto. Eu estava a dar um bocadinho mais, era assim uma coisa. É que já fizeste tanta coisa que parece que é muito. Mas pronto, então, eu se calhar, se vocês tiverem questões, como digo, vão podendo pôr também aqui já no nosso chat e nós depois veremos, não é? E falaremos convosco, portanto, mais tarde sobre isso. Ahm, eu iria começar por fazer uma pergunta que tem a ver com o título que foi dado, portanto, a este webinar. Importante só já agora aqui uma palavra para a nossa colega Dina Margato, que também está aqui na assistência, que ela é uma das grandes responsáveis pelos webinars e portanto, por todo este trabalho que tem sido feito também no Iberify, a nível da comunicação, etc. Eu ia começar por vos lançar aqui esta pequena provocação que tem a ver exatamente com o título, que é, quando nós dizemos, e aqui era mais uma pergunta, a desinformação é normal? Nós estamos a aceitá-la como inevitável ou a desvalorizar o impacto? O que é que vocês acham que acontece mais? Ou é ambas as coisas? Não sei quem é que quer começar. Luís, queres começar eu? Posso começar eu? Podes começar, sim. Ahm, Olá, então, obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite. E um cumprimento especial à Dina e à Ana que ajudaram a organizar tudo isto. O título da conversa em si é sugestivo, no sentido em que eu acho que pode ser um bocadinho de ambas, naturalmente, não é? Se bem que eu gosto sempre mais de ir pela via que eu considero mais pedagógica, e eu acho que é mais útil, que é geralmente a que eu abordo com os meus alunos, que é normal e é, aliás, a razão pela qual nós construímos estas estruturas de mediação e de informação de que dispomos hoje, né? O jornalismo foi criado com dois propósitos. Um é dizer às pessoas aquilo que elas precisam de saber, e o outro é dizer às pessoas, ou corrigir às pessoas coisas que elas sabem, mas que se calhar precisam de saber de outra forma, não é? Portanto, posto de forma muito simplista, eu acho que é isso, não é? E portanto, há aqui sempre uma componente também da autoridade que é fundamental, ou seja, porque obviamente o jornalismo só se pode impor pela via da autoridade, não é? Ou seja, de que existe um conjunto de práticas e de competências que é característico dos jornalistas, que os tornam distintos de todas as outras esferas de informação e que servem, por exemplo, para mitigar a informação. E, portanto, acaba por ser curiosa, portanto, eu acho muita piada quando vejo jornalistas queixarem-se de desinformação, porque se não fosse a desinformação, vocês provavelmente não existiam, pelo menos uma parte substancial da profissão do jornalismo perderia uma parte fundamental do seu propósito, não é? Portanto, eu acho que nesse aspecto eu acho que sim, é normal e é uma mais-valia para o jornalismo até porque consegue distinguir-se por essa sua valência, não é? Agora, obviamente, a desinformação é normal, portanto é algo que sempre existiu ao longo da história, não é? Um dos exemplos que eu costumo dar aos meus alunos é, agora por acaso não tenho aqui, se eu tiver ainda partilho aqui, uma gravura que foi feita ainda com a prensa de Gutenberg, século XV, que é precisamente uma representação do Papa como um demónio, portanto, em Roma. Portanto, aquilo foi criado por protestantes e foi partilhado como desinformação, porque objetivamente as pessoas acreditavam que o Papa era um demónio e que os católicos eram demoníacos, etc. Portanto, é uma coisa tão antiga como a própria história, não é? Eu diria que à medida que os próprios meios de comunicação evoluíram, também as formas de desinformação se evoluíram e se normalizaram. Portanto, eu acho que é apenas uma consequência natural da evolução tecnológica, não é? Sim, estava sem som. Sim, concordo. De facto, a mentira sempre existiu e, portanto, a desinformação não é nada de novo. A mentira sempre existiu, sempre se mentiu com o objetivo de manipular a opinião pública. O que mudou foi a velocidade e a simplicidade, o custo baixou bastante e o alcance e também, se me permitem, a falta de vergonha, que no meu entender aumentou.
E é importante termos noção e literacia mediática suficiente para perceber estes processos. Entendê-la como, de certa forma, inevitável não é desvalorizar o seu impacto, nem pode ser normalizar a mentira, sobretudo quando ela tem origem em setores que eu entendo serem de responsabilidades acrescidas, como as instituições, os políticos e também os meios de comunicação social. Mas, infelizmente, aquilo a que assistimos é que cada vez mais a mentira como estratégia de comunicação, como se vê no nosso espaço político nacional e também internacional, e, infelizmente, em alguns meios de comunicação social que, que dão espaço à desinformação. Numa sociedade saudável, isso devia ter custos reputacionais para quem o faz, mas, pelos vistos, tem cada vez menos. E também talvez porque quem desinforma atualmente não desinforma propriamente com o objetivo de que as pessoas acreditem naquela mentira específica, mas talvez mais com o objetivo de que deixem de simplesmente acreditar no que é verdade, na verdade em si. E o risco é que quando se tornar normal que tudo seja mentira, a verdade corre o risco de passar a ser irrelevante e esse cenário para o qual eu temo que possamos estar a caminhar é uma via aberta para autoritarismos e populismos. Claro, falta. Estava aqui, eu não queria fazer barulho. É assim, isto o quê? Só para voltar aqui, não queria só monopolizar nesta questão, mas esta questão creio que quando nós falamos da questão da normalização, muitas vezes a normalização vem ligada a uma coisa que é tão normal que deixamos de lhe dar importância. Ou seja, que nós normalizamos. E tem a ver um bocado com aquilo que o Luís estava a dizer, que é a questão dos comportamentos. Nós começarmos a normalizar, mesmo a nível da desinformação, coisas que antes não seriam normais, não é? E que nós não aceitaríamos como aceitáveis, por assim dizer. E que isto tudo leva-nos a uma questão que é a questão da confiança, não é? O que é que vocês têm a dizer em relação a isto? Esta questão, entre aspas, da normalização e que essa normalização possivelmente pode levar, inclusive, ao aumento da falta de confiança, não é? Tem a ver com aquilo que o Luís estava a dizer, não é? Que de repente há tanta mentira que eu já não confio em nada, não é? Hum, não sei, Miguel, se queres começar tu também outra vez e depois o Luís, se ele tiver alguma coisa a dizer. Sim, não, o Luís levantou aqui a questão fundamental da literacia, que invariavelmente iríamos falar, mas que sim. Ou seja, quando falamos de normalização, naturalmente que isto depende muito do contexto. Aquilo que é a normalidade desinformacional na Uhum, Finlândia é muito diferente daquilo que será nos Estados Unidos, porventura. Ou seja, portanto, obviamente que existe uma série de configurações e de perfis que, ou seja, que respondem a mais uma grande diversidade de fatores, não é? Que vão desde as fontes que as pessoas usam para se informar até à percepção que têm do serviço público de mídia, por exemplo, não é? E também há a questão da confiança, não é? Que é bastante importante. Portanto, eu acho que é a questão da confiança. Portanto, temos sempre aqui esta questão de Portugal ser um bocadinho um outlier, no sentido é que outros países do mundo mais se confiam em notícias, não é? E a verdade é que sempre foi assim, e porque sempre uhum, foi assim, nós temos muita dificuldade em perceber porque é que é assim. Não é? Porque geralmente quando varia, nós conseguimos então cruzar com diversas coisas e perceber qual é que é aqui a relação fatorial de umas coisas com as outras. No caso de Portugal sempre foi assim, portanto, uhum, vem levemente a cair ao longo dos anos, como noutros países do mundo, na medida que é uma coisa estrutural, portanto, a nível global, mas sempre foi assim. E, portanto, no entanto, isso é muito interessante para nós porque leva-nos a ter outro tipo de discussões que são muito, muito interessantes, que é, portanto, qual é que é o impacto real da confiança em notícias e na confiança no jornalismo e na confiança institucional do jornalismo na percepção da desinformação. É algo que faz com que as pessoas baixem a guarda, no uhum, sentido em que, como confiam cegamente no jornalismo, têm uma postura menos crítica sobre o mesmo e, portanto, estão mais aptas a aceitar jornalismo de baixa qualidade, não é? uhum, Portanto, esta designada confiança cega, não é? uhum. Ou pelo contrário, essa confiança depois também é paralela com outro tipo de comportamentos que, na verdade, motivam um espírito crítico ainda maior sobre aquilo que as pessoas veem, não é? E, portanto, a verdade é que eu acho que a resposta é ambas e depende Ok. muito dos perfis.
compreendem? Portanto, sim, pode haver muita gente, ou seja, muitas pessoas que de facto se configurem neste espectro da designada confiança cega, que são pessoas que simplesmente confiam porque sempre confiaram, fazem as coisas porque sempre fizeram. E pode haver pessoas que, pelo contrário, confiam, mas confiam precisamente por ter uma postura muito crítica, não é? Porque sabem exatamente aquilo que estão a ver. E, portanto, como sabem aquilo que estão a ver ou ouvir, têm uma noção muito clara daquilo que estão a fazer e de qual é que é o poder que têm sobre o seu, ou seja, sobre a sua formação cognitiva e de conhecimento, portanto, têm uma relação mais aberta com os mídias, com os processos de mediação, por essa razão. E, portanto, é isso que é muito interessante, não é? Porque a verdade é que é as duas coisas. Portanto, portanto, não é só o facto de se confiar, é em que é que essa confiança se materializa depois, quando as pessoas de facto estão no seu dia a dia, e tomam as escolhas que tomam, não é? Portanto, é uma coisa Os muito seus curiosa. consumos mediáticos, etc, não é? Sim. Luís, tens alguma coisa que queiras acrescentar em relação a isto? Não, talvez apenas reforçar então a importância que tem ou que deve ter cada vez mais o jornalismo sério e rigoroso. Claro. Porque para haver confiança é preciso haver rigor e infelizmente a tendência nos últimos anos, e eu sou particularmente crítico em relação ao que se passa nos nossos média, sobretudo na televisão. Tudo o que eu disser aqui representa-me a mim, não representa a Lusa, a entidade para a qual eu trabalho neste momento, mas de facto nós temos assistido com a proliferação dos canais de notícias 24/7, temos assistido a que as televisões acabaram por encher, ou acabam por encher grande parte das suas emissões com espaços que não são de notícias, não são de informação, são de opinião, análise, comentário, muitas vezes com painéis compostos por jornalistas e por comentadores, que eles próprios dão notícias, fazem entrevistas e reportagens. Essa prática veio mesclar e criar alguma confusão na cabeça de muitas pessoas, porque passou a não haver diferença entre as diferentes categorias. E passa-se atualmente em alguns canais não só problemas de má desinformação, que existe, mas, na minha opinião, já há mesmo problemas de desinformação, com alguns destes atores a poderem colocar em antena conteúdos que retiram das redes sociais, que não foram alvo de qualquer tipo de tratamento jornalístico ou de análise sequer por parte desses supostos analistas e especialistas, e que são colocados em antena e que são falsos. E esta infelizmente, é uma realidade, não vou dizer diária, mas todas as semanas há fenómenos destes nos nossos canais. E não, na minha opinião, eu não considero estes casos como má informação, considero-os mesmo como desinformação, porque houve uma intenção de não verificar, e há ali, de facto, acaba por haver uma vantagem para esses canais, que é a vantagem das audiências, e como eles não se cansam de promover, na minha opinião, quando um jornalista ou um analista destes especialistas que têm a parte em antena coloca uma informação não verificada e não factual, porque não lhe apeteceu verificar, ele não está apenas a fazer má informação, está a desinformar. Não, como já disse, não verificou intencionalmente, teve algum pouco ganho de tempo, geralmente minutos, porque a maior parte destes casos que eu vou detectando verificam-se em minutos, e porque saltou essa etapa, prejudica a credibilidade do jornalismo, e infelizmente como disse, é uma situação cada vez mais frequente. Eu se calhar, Luís, ia apanhar este mote que tu deste para vos perguntar, se calhar, e posso começar exatamente pelo Miguel, porque o Miguel também tem trabalhado muito nesta questão, nestas diferenças entre porque é bom nós termos aqui uma clarificação de conceitos, não é? Ainda há bocado, antes de entrarmos aqui, estávamos a falar exatamente sobre isso, não é? Que é, ok, então como é que eu posso caracterizar a desinformação? Como é que eu caracterizo esta má informação? E depois no meio disto tudo, onde é que entra a opinião, por exemplo, não é? Como é que, o que é que eu tenho em termos de características que me permitam perceber quando é que eu estou na presença, até parece que estamos a falar de um ente qualquer, mas percebem o que quer dizer, eu estou na presença de uma ou outra prática, não é? Portanto, parece quase que numa delas há aquilo que é quase como nós dizemos no direito o dolo, não é? Que é alguém que quer fazer mesmo, não é? E nas outras não.
Eu não sei, Miguel, queres falar um bocadinho sobre isto para clarificarmos também aqui conceitos, que é importante, não é? Também fazer isso. Sim, ou seja, pondo de uma maneira bastante simples e para não tornar isto demasiado, a discussão demasiado teórica, eu diria que a Uhum. questão da intenção é claramente a questão fundamental. E por azar é precisamente aquela que é mais difícil de definir, não é? Porque os quadros de intenção, ou seja, mesmo aquilo que o Luís estava a dizer, e eu gostava inclusive de lhe fazer uma pergunta, que é, ou seja, tu falaste da questão, ou seja, a intenção de não verificar. Mas eu, nessa equação, onde é que tu colocas, por exemplo, a preguiça? Que eu acho que é de todas as motivações humanas aquela que é mais potente de todas. Portanto, quanta da desinformação que circula não será puramente preguiça e não a intenção de desinformar, não é? Porque é mesmo muito difícil, sobretudo pela forma como a desinformação se estratifica, né? Portanto, aquela história de cada um acrescenta um ponto diferente ou acrescenta uma componente diferente, torna-se muito, muito muito difícil, não é? Portanto, eu diria que depende, a questão da intenção aqui é fundamental e depois é também a questão, seja do próprio contexto da recepção e do contexto do receptor, ou seja, do próprio paradigma, ou seja, das próprias configurações culturais das audiências. Portanto, existem audiências que são muito pouco sensíveis, por exemplo, à sátira, à paródia e à comédia. Existem audiências que são mais sensíveis a esse tipo de conteúdos, não é? Portanto, como é que se define a latitude daquilo que é aceitável do ponto de vista ou seja, de não dizer a verdade de forma aberta, não é? E com que fim? E se é aceitável ou não utilizar a mentira, ou neste caso a sátira, não é? Como uma forma ou seja, como uma componente-chave da mediação, não é? Para se relacionar com a audiência. E portanto essas latitudes também são importantes. E do meu ponto de vista enquanto especialista é aquilo que mais me interessa, não é? Que é o que é que há nas audiências de tão especial que torna a desinformação mais ou menos eficaz, não é? Portanto é, é isso. Não sei, Luís, se queres acrescentar algo? Sim, no caso do jornalismo, e pegando nessa questão da preguiça, um jornalista não pode ser preguiçoso. Se não verificar por preguiça, não deve ser jornalista, deve mudar de profissão, porque faz parte é a sua função verificar e validar a informação que coloca em antena. Portanto, se a questão é preguiça, escolheu a profissão errada. Se calhar, olha, eu estou sempre a pegar nos motos do Luís, não é? Pronto, mas já agora, Luís, esta questão da verificação, e a questão da preguiça, como o Miguel estava a levantar, também podem estar muitas vezes ligadas a uma questão que é a questão da rapidez com que tudo acontece, não é? E até que ponto é que, e mesmo do ponto de vista prático e da tua prática no dia a dia, do trabalho que tu tens, fazer fact-checking sente-se um bocadinho quase como estar sempre a correr atrás do prejuízo, não é? Porque acontece tudo tão rapidamente. Estão sempre a acontecer coisas novas, não é? Como é que tu olhas para esta velocidade com que tudo isto acontece e de que forma é que achas que o fact-checking não consegue acompanhar? Por exemplo, quais é que são os critérios para trabalhar uma coisa e não trabalhar as outras? Porque matéria não falta, não é? Era aquilo que estávamos a falar. Não, de facto, não conseguimos acompanhar nem competir no alcance, que é outra questão, no alcance da desinformação. E sobretudo porque esta atividade de fact-checking é ainda muito uma disciplina, digamos, específica dentro do jornalismo. O que eu defendo é que é preciso mais fact-checking em todas as disciplinas do jornalismo. A verificação, o jornalismo não se deve esquecer da verificação e da importância que a verificação tem em todas as áreas e não apenas nesta Uhum. disciplina específica. Eu costumo dizer que o atual modelo de fact-checking não passa de um paliativo para o problema da desinformação. Uhum. É, por vezes, um analgésico quando consegue reduzir o efeito em parte da audiência já afetada, eventualmente um anti-inflamatório quando ajuda a limitar a amplificação da mentira, mas não resolve o problema. Continuando nesta analogia, o que precisaríamos era de uma espécie de vacina que nos ajudasse a criar uma espécie de imunidade, um sistema imunitário cognitivo, mas isso passa necessariamente pela questão da literacia mediática, pelo nosso sistema de ensino e também por um novo modelo de educação cívica ao longo da vida, que permita Uhum. chegar a públicos que já não estão no ensino. Há técnicas como o pre-banking, que pode ajudar de alguma forma a alargar os efeitos do fact-checking,
ir, de alguma forma, vacinando as pessoas para as técnicas e os tipos de desinformação com os quais se podem deparar, ajudando-as a estimular o pensamento crítico, mas também isso precisa de chegar às pessoas e chegar aos diferentes públicos. Também o Prebank será apenas uma parte da solução. Eu costumo citar muito um escritor espanhol que é o Jorge Carrión, que há uns anos escreveu que, na prática, nesta década, nós todos precisamos de tornar-nos analistas forenses da realidade, porque se nós todos não tivermos esses conhecimentos mínimos, conhecermos essas técnicas básicas, não será só o fact-checking por si só não será suficiente para nos ajudar a sobreviver a esta era de desinformação em que estamos mergulhados. Miguel, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não? Não, ou seja, eu acho que, mais uma vez falando do ponto de vista das audiências, existe uma grande. Eu acho que não existe uma compreensão clara sobre o que é o fact-checking. Eu acho que isso tem a ver com o facto de não haver uma compreensão clara sobre o que é o jornalismo, porque o jornalismo é uma forma ou seja, o fact-checking é uma forma de jornalismo, não é? E portanto, e no jornalismo há o componente editorial que é a chave da própria profissão e da própria atividade, não é? E portanto, pegando um bocadinho aquilo que o Luís estava a dizer, quer dizer, existem neste momento, se nós formos à internet, de repente, cerca de 100 coisas que precisam de ser verificadas. Portanto, como é que nós, enquanto redação, vamos fazer a decisão daquilo que é preciso verificar, não é? Então, nós estamos a estabelecer prioridades. Não é? Portanto, ou seja, de certa forma, a definir a agenda dentro da área do fact-checking daquilo que é meritório de ser verificado e que precisa de ser sabido ou que precisa de ser verificado, não é? E, portanto, eu acho que essa é uma das principais dificuldades, diria eu, e a razão pela qual eu acho que ou seja, tem que haver uma discussão pública mais aberta sobre, ou seja, sobre as próprias definições e os limites daquilo que é a verificação de factos, qual é o seu papel no jornalismo, se faz ou não parte do jornalismo core, se deve ser uma disciplina independente, que eu sei que também é uma discussão que está em aberto, não é? E que existem muitas opiniões diferentes, não é? Ahm, mas precisamente sobre isso, porque um erro que se pode fazer, e eu percebo porque é que muitas pessoas o fazem, é que aquilo que está a ser verificado neste momento é aquilo que existe de falso, não é? E portanto que as coisas que os fact-checkers verificam, portanto, são uma espécie de universo total de desinformação que circula, e isso não é verdade, não é? Portanto, isso traz uma grande responsabilidade aos jornalistas, não é? Não que eles não estejam habituados a ter esse tipo de responsabilidade, no sentido em que as decisões que tomam sobre aquilo que vão verificar ou não vão ter um impacto profundo na forma como as pessoas percepcionam aquilo que está a acontecer à sua volta. E eu acho que isso é uma coisa fascinante, obviamente. Não é? Eu vou tornar isto um bocadinho informal, da maneira como está a correr. Porquê? Porque nós temos aqui alguns comentários em relação a isto que vocês estão a dizer e eu acho que faz muito mais sentido olharmos para eles agora do que depois no final, quando já ninguém se lembra o que nós estivemos a falar. Concordam? Pode ser? Miguel e Luís. Pronto, nós temos aqui o Pedro Pereira Mateus que diz que não se trata nos comentadores e analistas de preguiça, mas de comportamentos muitas vezes narcisísticos para se tentarem evidenciar. Muitos destes atores optaram há muito por barrar dezenas de analistas independentes que publicamente e quase em direto mostravam a desinformação. Okay? Fica este comentário. Depois também temos a Sara Toscano, que diz: e não é só o facto de tudo acontecer rapidamente, mas a questão de o jornalista, isto eu percebo perfeitamente o que é que a Sara está aqui a dizer, porque falamos com imensa gente que fala sobre isto. A questão de o jornalista não ter, por vezes, mais do que uns minutos para escrever a notícia ou atualizar uma situação. Algumas vezes, não muitas, infelizmente, desculpa, felizmente, não muitas, felizmente, não é, Sara? Fui chamada a atenção por demorar a verificar determinadas situações antes de as escrever. Mas já ouvi casos em que essa pressão é constante. Não será o fact-checking sempre mais importante que a rapidez e as audiências? Isto levanta-nos aqui uma questão muito importante, não é? Também vai entroncar na questão de quais é que são as redações que nós temos hoje e como é que elas trabalham efetivamente, não é? E como isto também se vai rever no quê? Na qualidade do produto jornalístico, que acaba por entroncar também nas questões da confiança. Isto está tudo ligado, não é? Não sei se alguém só quer dizer alguma coisa em relação a estas questões que têm aqui os nossos participantes, para depois avançarmos um bocadinho. Em relação a essa questão do tempo, de facto é uma desculpa, entre aspas, usada com alguma frequência, mas pela minha experiência, 80% a 90% dos erros que são cometidos, por exemplo, em breaking news,
eram evitáveis com pesquisas de alguns segundos ou poucos minutos. E, portanto, essa desculpa eu não costumo, não aceito. Primeiro, porque é função do jornalista verificar, e segundo, porque em grande parte das situações que eu vou detectando eram de facto despistáveis com uma pesquisa reversa, que é uma técnica que devia ser obrigatória antes de colocar qualquer conteúdo no ar. E, portanto, são coisas que demoram poucos segundos ou poucos minutos. De facto, de vez em quando, há situações que podem demorar dias a verificar. Mas se não está verificado, como diziam os formadores de jornalismo há uns anos, espero que ainda digam, se não está verificado, não pode ser emitido, não pode ser colocado no ar, não é notícia ainda. É matéria em bruto que precisa de ser cruzada com outras fontes e que precisa ser verificada. Miguel, não sei se queres dizer alguma coisa só para avançarmos, entretanto. Não, eu divido-me 50-50 entre o argumento do Luís e o argumento da Sara. Portanto, eu acho que os dois têm razão de certa forma. Porque, de facto, ou seja, sim, é verdade aquilo que o Luís diz do ponto de vista deontológico, obviamente, não é? É verdade, e qualquer jornalista que se preze terá essa opinião, mas por outro lado, conhecendo a realidade das redações, eu não sou jornalista, Sim. é impossível que alguma coisa não falhe, não é? Portanto, eu diria que uma boa redação não é um sítio onde as coisas falham ou não falham. Uma boa redação é um sítio onde quando as coisas falham, ou seja, existe uma retração ou existe um esclarecimento ou se faz público o erro. Ou a limitação que existe, não? Que é uma coisa também que eu acho que é sempre boa. E que eu acho que neste contexto da verificação e da desinformação é algo que é distintivo do jornalismo, que é a capacidade ou seja, de se retratar, não é? E de se corrigir, que eu acho que é uma coisa boa. Luís, tu tiraste o microfone. Infelizmente vai faltando. Sim. Os erros, se houver 10% de correção, já é uma percentagem otimista, infelizmente. Eu acho que também há aqui uma questão importante e que nós vemos muito, até por exemplo, nas questões de formação, e agora falo também por causa do Senjor, e até mesmo não só no Senjor, mas, por exemplo, nos alunos de jornalismo e de ciências da comunicação em geral, mas depois já a trabalhar, e jornalistas já a trabalhar, que há alguns jornalistas que nós temos nas redações que não sabem fazer este tipo de trabalho básico. Estamos a falar de utilizar ferramentas online, ok, para conseguir fazer trabalho básico como este. Estamos a falar, por exemplo, de imensos jornalistas que não sabem uma coisa tão simples como utilizar as pesquisas booleanas. Uma coisa que, não é? Nós dizemos, quer dizer, e agora, o que é isto? Isto depois daria-nos pano para mangas e para outra conversa, se calhar uma sobre a formação dos jornalistas e a maneira como eles estão a ser formados, e não só a formação inicial, mas também a formação ao longo da vida. Porque se muita coisa mudou em termos daquilo que é a maneira como as pessoas fazem o seu trabalho, não é? No jornalismo, e as ferramentas que têm à disposição, e de onde vem a notícia, etc, etc, essa formação ao longo da vida também tem que ser continuada, não é? Portanto, aqui se calhar haveria muito também a falar sobre estas questões. E não querendo ficar só por aqui, porque ainda temos muita coisa sobre. E muito obrigada, Pedro e Sara, pelos vossos comentários. Estão à vontade todos os outros para deixar aqui comentários no chat. E pegando mais uma vez naquilo que o Luís disse, mas pronto, mas que o Miguel depois também falou sobre, que é a questão de quando se está a fazer portanto, toda esta parte do fact-checking, não é? E do Luís dizer que a desinformação tem sempre um alcance muito maior, não é? Ok? E nós, quando falamos nesta questão deste alcance, o que é que nós temos aqui? Uma das coisas que nós temos aqui é que a maior parte de tudo isto acontece onde? Nas plataformas de redes sociais, certo? Ok? Portanto, é muito por aí que nós estamos a falar. E será que nas redes sociais e os seus algoritmos, se estas plataformas de redes sociais, se elas tiram partido deste fenómeno, não é? Ou se aquela questão de basicamente nos estarem sempre quase a tirar a culpa com os nossos vieses, porque nos mostram aquilo que nós queremos ver, não é? Fala-se muito nisto. Hum, Como é que vocês olham para isto? A responsabilidade e o problema está nas plataformas ou está em nós? E o que é isto de estar em algoritmos que nós não compreendemos, não é? Ao fim e ao cabo a fazerem a distribuição da informação, não é?
Porque nós antes, os modelos de distribuição mudaram profundamente, não é? Nós antes sabíamos como é que era o modelo de distribuição. Havia a televisão, havia a rádio, modelos completamente perfeitos para nós sabermos como é que se distribuía. E depois tínhamos os jornais que nos chegavam, não é? Hoje em dia não é assim, certo? Portanto, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? A bola vai para o Miguel? Bom, a questão O Rui do, está a ou mandar para o seja, Miguel. aqui a questão dos algoritmos é fundamental, mas eu acho que há outro aspecto aqui que é fundamental, Uhum, que é, ou seja, não é só o facto da estrutura de mediação e da seleção dos conteúdos ter mudado, é o facto de, na estrutura antiga, estávamos todos na mesma estrutura, ou a probabilidade de estarmos todos na mesma estrutura era muito maior. Na medida em que todos víamos o mesmo telejornal, todos ouvíamos os mesmos programas de rádio, todos uhum, líamos o mesmo jornal, todos víamos a primeira página. Agora a primeira página é diferente para todos nós, não é? Eu diria que logo aí existe o potencial para não haver consenso. Que apesar de a ferramenta que define o conteúdo que nós vemos ser a mesma para todos nós, é exatamente a mesma. Portanto, ela muda-se de acordo com as nossas preferências, não é? uhum. E também com a plataforma, não é? Ou seja, quem Sim. tiver interesse em temas sobre economia e finanças e for ao X ou for ao Instagram, quer dizer, no X já houve 29 recessões desde que o Trump foi eleito da segunda vez, não é? Porque tudo é uma recessão e já estamos na recessão. A recessão até já passou. Portanto, é sempre, quer dizer, ou seja, não é, e é uma rede que apela muito a esse tipo de conteúdos. E o próprio comportamento dos utilizadores na rede também acaba por alimentar essa própria necessidade ou seja, e essa própria qualidade dos conteúdos que lá estão, não é? Ah, Portanto, eu diria que aqui a questão tem mesmo a ver com a literacia no sentido em que não, ou seja, não faz mal que uma pessoa se informe em ou seja, em estruturas algorítmicas. As estruturas algorítmicas são formas extremamente eficazes de nós nos informarmos. O problema é quando não temos consciência de como é que elas funcionam, não é? Uhum, E da mesma maneira do ponto de vista da oferta, que não existe. O algoritmo é talvez ao longo da história do jornalismo a forma mais eficaz de fazer chegar os conteúdos às audiências. Sem dúvida. No entanto, tem todas estas questões que estão por trás, não é? E que não são necessariamente técnicas apenas, são também de poder, não é? O papel do jornalismo nas redes sociais é em muitas formas diminuído pelas próprias plataformas em si, mas isso também é outra uhum. questão que eu acho Sim. que é fundamental e é algo que nós estamos a assistir e que, enfim, ainda se tornará pior agora com a questão da inteligência artificial, que também já teremos hipótese de falar mais adiante, sem dúvida, Uhum, mas eu diria que isso, ou seja, a questão mais do que nós almejarmos por estarmos num ambiente, num ecossistema em que todos vemos a mesma coisa, eu acho que o objetivo deve ser nós estarmos num ecossistema em que todos nós temos uma mínima consciência sobre a forma como as coisas funcionam, não é? uhum, E eu aposto convosco que se nós fôssemos agora perguntar a uma amostra representativa da população portuguesa quem é que sabe como é que funciona o telejornal, como é que são tomadas uhum, as decisões sobre a grelha informativa, quais é que são as notícias que vão aparecer e porque é que aparecem na ordem que aparecem, muitas pessoas não saberiam como é que isso funciona. Não é claro para elas. Né? Qual é que é a estrutura de pensamento, ou seja, o algoritmo humano que está por trás da escolha de uma grelha de um telejornal, ou de uhum, fazer uma capa de um jornal, a primeira página, uhum. por exemplo, não é? Que é algo tão determinante. Portanto, é um pouco por aí, não sei o que é que o Luís terá a dizer também, Por do seu acaso, ponto de vista. posso só fazer assim uma chega muito rápida? Essa questão que estás a dizer é muito importante, porque aqui há uns anos houve um estudo feito pela Kantar Media, que falava em relação a tentava perceber se as pessoas estavam mais inclinadas e confiavam mais na informação que era escolhida por algoritmos ou na informação que era escolhida por humanos, que é exatamente o caso que estás a falar, portanto, da editoria, não é? Ou seja, o que é valor notícia e como é que ele é escolhido, não é? O que é escolhido para ser notícia. Isto foi, se não me engano, foi para aí em 2015, foi por aí, ou 2014, 2014, 2015. E era muito interessante, que o que acontecia era que havia uma cisão tremenda entre as pessoas mais jovens e as mais velhas, ok? As mais velhas diziam, não, confio mais na pessoa humana, no humano, ok? E os mais jovens confiam mais no algoritmo. Quando nós íamos ver porquê, era porque os mais jovens achavam que o algoritmo era mais o quê? Era mais isento, que é uma coisa tremenda. Estamos a falar em 2014. Hoje em dia já se sabe um bocadinho mais sobre isso. Mas há muita gente que ainda não tem essa noção, não é? Que isso vai entroncar naquilo que estavas a falar da questão da literacia mediática, não é? Ok, Luís, desculpei aqui o parênteses. Sim,
há vários algoritmos e, de facto, a questão da transparência é fundamental. Nós percebermos como é que cada um deles funciona, porque se percebermos, também percebemos que podemos tirar partido do algoritmo enquanto ferramenta. Nós podemos condicionar os nossos algoritmos nas nossas redes sociais, com o tipo de navegação que fazemos, o tipo de contas que seguimos. O algoritmo não é só um papão, uma black box maléfica. Há redes com muito bons algoritmos, há redes que tiveram um percurso descendente no sentido do algoritmo vir piorar o estado dessa rede, o serviço que prestava, como é o caso mais evidente é o que aconteceu ao Twitter, atual X. E depois há outra questão que talvez para a qual o algoritmo pode ter contribuído, que é, se calhar, fez-nos a todos um pouquinho mais preguiçosos, voltando à ideia da preguiça. Estamos, se calhar, todos um pouco mais preguiçosos e mais disponíveis para ser influenciados pelos algoritmos, porque, de facto, nesta abundância que já chamaram infodemia de conteúdos e de informação e de facto, os factos dão mais trabalho. Dão mais trabalho perceber o que é realmente factual ou não, e muitas vezes é mais fácil ceder às emoções, e aí os algoritmos acabam por perceber isso se calhar melhor e, e pronto. E nesse contexto a desinformação acaba por ter um terreno fértil para crescer, porque oferece respostas simples, mais intuitivas, e apela àquele nosso lado emocional. Nós temos aqui, entretanto, mais algumas questões e comentários. Edgar Fernandes, eu já vi o seu comentário, mas eu vou deixar para um bocadinho depois, porque nós vamos falar mais sobre isto, ok? Mas só agora, a Sara, entretanto, se vocês se lembram que tinha posto aquela questão da rapidez, ela diz aqui, no meu caso não tem mais em instituições mais pequenas, em redação, felizmente, não me questionavam quando perdia até meia hora ou uma hora para fazer essa verificação, ok? Depois temos aqui a Sofia que diz, até que ponto o público está disposto a continuar a consumir informação jornalística que reconhece como pouco rigorosa, enviesada ou mesmo uma mentira? E será que essa consciência pode, a longo prazo, reduzir a rentabilidade da desinformação para os meios de comunicação social? Não sei quem é que quer. Eu não sei se a Sofia. Ou seja, eu não sei se concordo plenamente com o que a Sofia diz, porque, ou seja, o meio de comunicação social em Portugal que as pessoas mais consomem é aquele em que menos confiam, historicamente, que é É o verdade. Correio da Manhã. E, portanto, ou seja, existe sempre uma grande discrepância entre aquilo que as pessoas reconhecem que é aceitável fazer e aquilo que elas na verdade fazem. Um, a razão pela qual há certos tipos de conteúdos, sempre as celebridades e o entretenimento, a chamada imprensa cor-de-rosa. Portanto, os dados que nós temos são sempre muito subavaliados face àquilo que é a realidade do mercado. Portanto, nós sabemos que há muitas pessoas que consomem, mas são muito poucas as pessoas que nos dizem que consomem. Não é por uma questão de vergonha, é mesmo por uma questão de não é visto como socialmente aceitável perante o Uhum. entrevistador dizer-se que é aquele tipo de imprensa que se consome. E portanto eu não sei se as pessoas, pois relativamente à questão do pouco rigoroso, enviesado ou mesmo uma mentira, eu não sei se as pessoas reconhecem exatamente assim. A questão aqui será determinar, ou seja, eu diria que aqui aquilo que a Sofia pretende saber terá mais a ver com a própria funcionalidade do jornalismo face a tudo o resto que circula na internet, que é até que ponto é que as pessoas estão dispostas a passar tempo a informar-se quando na verdade podem estar a fazer outra coisa qualquer. Não é? Que é bastante mais apetecível, não é? Porque nós Uhum. passámos de um modelo em que tínhamos simplesmente todas as marcas a competir umas com as outras, aquele que era um período que era de informação às audiências Uhum. por excelência, para um período que hoje em dia pode estar a acontecer tudo o que as pessoas quiserem. Hoje em dia as coisas são muito mais dinâmicas do ponto de vista dos consumos, não é? E por outro lado, eu acho que é mesmo esta questão da percepção que as pessoas têm da imprensa. E também eu acho que tu ainda queres voltar à pergunta do Edgar, Ana, acima?
Sim, sim, quero, Pronto, então quero. depois falamos melhor Queria sobre voltar à isso, que eu pergunta acho do que há aqui Edgar, porque outro. tenho mais umas questões mais específicas para vocês e acho que depois faz mais sentido falarmos dela nessa altura, ok? Porque eu acho que há aqui uma componente da pergunta da Sofia que liga depois com a pergunta do Edgar, que é, ou Sim, seja, a questão da mentira, aquilo que as pessoas conhecem como mentira e o valor que a sim, mentira tem para elas. sim, sim. Nós ficamos muita discussão na questão do valor da verdade, mas o do valor da mentira também é fundamental aqui. Mas eu Hum. não sei se o Luís quer dizer alguma coisa a isto da Sofia, depois passamos então para outra pergunta e voltamos à do Edgar para. Não sei, Não, Luís. podemos Diz-me. seguir, podemos É. seguir. Podemos ir? Força. Só mais uma questão ainda, que o Pedro Pereira Mateus fala aqui, no contexto português, a maioria da desinformação ainda assenta em OCS tradicionais, em canal tradicional, nomeadamente televisão, com uma enorme confusão no consumidor de informação, como referiu há pouco o Luís, em que comentadores fazem regularmente entrevistas e reportagens e indicam ipsis verbis como notícia elementos que estão a apresentar. O que é que vocês acham acerca disto? Sim, não? Pá, isso a culpa é do jornalismo. Deixaram o seu espaço ser ocupado pelo espaço do comentário. Portanto, obviamente que é rentável, mas puseram-se numa posição em que é muito difícil. Portanto, antes de nós iniciarmos a sessão, eu estava aqui a falar com a Ana e com o Luís sobre um dado que nós temos aqui de um projeto pela Library Fire, em que dizia que uma proporção muito significativa das pessoas em Portugal não, ou seja, acha que qualquer peça que esteja num jornal online, que esteja assinada, é uma peça de opinião. Ou seja, portanto, não reconhecem sequer o valor do jornalista Uhum, como tal, ou seja, na divulgação de uma peça. E, portanto, o papel do documentário, eu diria que é ainda mais ténue, por oposição ao do jornalismo, não é? E depois a forma como os próprios comentadores se apropriam do espaço jornalístico, quando lhes é dada essa, quando lhes é aberta essa porta, obviamente que o vão fazer, não é? uhum, Porque atenção que existe muito poder associado ao papel do jornalista, e ao poder da informação, e portanto é algo que é apetecível, é capital social uhum. que é apetecível, e portanto irá sempre haver essa confusão. Eu não sei, Luís, tu Os tantos, an- comentadores tantos apropriaram-se. anos no Twitter, terás muito a Sim, dizer, sem os dúvida. comentadores apropriaram-se, entre aspas, da oportunidade da passadeira vermelha estendida pelas direções de informação desses canais. Sim. E há vários tipos, há comentadores que o fazem talvez por um viés mais ideológico, há comentadores que partilham desinformação talvez mais por mitomania, há comentadores que são simplesmente incompetentes, mas o problema não está nas opiniões alternativas que eles possam trazer. As opiniões, eu costumo sempre dizer também, as opiniões podem ser alternativas, os factos não. E, portanto, uma coisa é ter comentadores de várias sensibilidades, inclusive com os seus pontos de vista alternativo, outra é o problema que se passa, que é ser-lhes permitido partilharem conteúdos copiados das redes sem qualquer processo de verificação ou trabalho jornalístico de verificação. Aí é que está o problema e é por não haver isso que acaba por... a desinformação mais grave é essa. É quando lhes é permitido exibir conteúdos não verificados, vídeos gerados por IA, imagens fora de contexto, e isso é diário em alguns dos nossos canais. E é muito problemático. Eu não te ouvimos, Ana. Desculpem. Não, só agora para terminarmos aqui, que o Pedro comenta, para fecharmos esta questão, os comentadores não respondem à ERC, que os isenta de qualquer responsabilidade sob argumento de é a opinião. A questão aqui tem mais a ver com a comissão da carteira, não é? Neste caso, creio eu, não é? Ahm, Já, ok. já já agora só uma questão, Ana, que eu acho que é aqui Hum, que é importante, adicionar ao que o Luís disse, que é, ou seja, nós, obviamente que o jornalismo tem um papel na questão da desinformação, obviamente, como todos temos. Aliás, todas as esferas têm, não é uma coisa exclusiva de uma esfera ou de outra. claro. Mas eu acho que não podemos também esquecer a questão, ou seja, da disseminação de desinformação, ah, sobre temas especializados, aos quais nós atribuímos autoridade, e que acontece nos ambientes mais informais. E um exemplo que eu dou frequentemente é, por exemplo, o Daytime Television, dos programas da manhã Uhum, e da tarde. Eu nunca consegui fazer nenhum estudo sobre isso porque nunca encontrei ninguém que me financiasse esse estudo. Por alguma razão eu tenho uhum, muito sensível. Epá, mas desinformação sobre saúde, desinformação sobre epá, justiça, crime, segurança interna.
Epá, enfim, não sei por onde começar. Em alguns aspectos até religião, quer dizer, a sobreposição entre religião e desinformação é extremamente interessante também. Sim. E portanto, ou seja, não, aquilo que eu deixo aqui em aberto é, ou seja, não tentemos atribuir ao jornalismo a desculpa, ou seja, a responsabilidade absoluta sobre a questão da desinformação. Uhum. Isso Era isso, Miguel, desculpa, que isso eu é até uma ia coisa perguntar. extremamente ingrata. Então pergunta que eu depois respondo. Não, 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 sabes porquê? Não, ia-te perguntar se vocês conhecem algum estudo que fale das quantidades de desinformação, se temos alguma, tipo, algo que, tipo, uma percentagem que nos diga o que é que vem do jornalismo e o que é que vem dos outros lados. Porque eu possivelmente acredito que seja muito mais avassaladora a que vem de outros lados, muito mais ainda do que do jornalismo. Existe algum, vocês conhecem algum tipo de análise desse género? Porque é muito interessante, não é? Só que também com tudo o que há para medir seria muito complicado de fazer, não é? Não, os dados que eu tenho, pelo menos, são sobretudo da percepção das audiências, ou seja, Ok, quais é que são as esferas que as audiências compreendem como sendo mais propensas a partilhar ok. desinformação, né? Pois todos os políticos, as redes sociais, as coisas todas, enfim, todas E aí essas onde é que estão os coisas. jornalistas? As linhas estão em todo lado, não é? O problema é Não, esse sim, depois mas eu estou a também. dizer em termos de mais ou menos, imaginemos, as pessoas acham que são mais os políticos que partilham desinformação ou mais os jornalistas. Existe este tipo de estudo, de Eu análise? não, lá está, Ok. eu não me quero comprometer com um dado específico porque na Uhum, verdade não uhum, sei, mas é mesmo difícil, depende muito da percepção e lá está, depende do sítio onde as pessoas estão, porque o sítio uhum. onde as pessoas estão também depois, peço desculpa, o meu conta é um bocadinho Não faz chato, mal. é final do dia e eu hoje não dei a atenção devida, sou mesmo mau. Não, é assim, a nossa realidade é mesmo determinada por aquilo que nós vemos e nos sítios onde estamos, e por esse aspecto é muito, 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 muito diferente, Uhum. dependente, de pessoa para pessoa, não é? Sim, falando em Portugal, não. Eu diria que há aqui uma questão conceptual que eu acho que é fundamental, que é, ou seja, o próprio termo que nós usamos o anglicismo, as fake news, quer dizer, é um termo terrível para nos tendirmos à questão da desinformação, não Sim. é? Portanto, Nós temos até aqui uma pergunta sobre isso. O Guilherme diz a desinformação é fake news ou, ou notícia falsa? Ou seja, a fake news, eu continuo a defender esta barricada. A fake news é um termo que é completamente politizado e datado no tempo, portanto, uhum. muita gente atribui a autoria do Sim. termo ao Donald Trump, mas não foi. Na verdade, foi Hillary Clinton que a utilizou creio que num debate. E depois Donald Trump é que percebeu que aquele era um conceito que tinha muito poder e de facto começou a utilizá-lo e foi extremamente eficaz nisso. Claro. Mas eu acho que é um conceito que é logo mau à partida porque atribui aos mídias a responsabilidade pelo processo da desinformação e isso Uhum. não é verdade, não é? Podem Uhum. ter alguma responsabilidade, sem dúvida, mas ou seja, o processo de desinformação não é da responsabilidade dos mídias e dos mídias informativos, não é? Não, Uhum. Uhum. Ok. na pior das hipóteses, podem ter intenções benignas, mas quer dizer, a proporção a percentagem de mídia que nós temos em Portugal que estão objetivamente a propagar desinformação, quer dizer, é mínima, é ínfima, e, portanto, não é de todo representativa daquilo que é a realidade do que se passa, não é? E já agora, Uhum. só para rematar portanto, à pergunta que a Ana me fez, a razão pela qual eu também tenho muito medo em dizer de onde é que vem a desinformação, se daqui se ali, é porque eu não tenho absoluta noção, ou seja, não tenho noção nenhuma sobre qual é o universo desinformativo. Qual é a Exatamente. quantidade que circula, qual é a tipologia que circula, quais é que são os temas mais quentes, ou seja, posso adivinhar, posso ter algumas hipóteses, Uhum. não é? Que em certos períodos são certos tipos de desinformação, noutros são outros, mas é muito difícil determinar esse tipo ou seja, quantificar dessa Até forma. porque o volume é gigante, não é? O volume é gigantesco. Luís, não sei se quer dizer mais alguma coisa, terminamos aqui, Sim, o avançamos. volume é impossível até de acompanhar. Uhum. Há pouco comentavas sobre como é que nós escolhíamos aquilo que vamos verificar. Nós aqui na Lusa tentamos escolher os temas que causem mais alarme social, que causem, que representem, por exemplo, risco para a saúde das pessoas, ou que tenham já uma dimensão que sejam realmente virais e não aquelas pequenas histórias que correm apenas numa ou duas redes, e portanto tentamos ter esse cuidado. O nosso problema é a dimensão do nosso projeto. Neste momento sou apenas o único verificador de factos no Lusa Verifica e, portanto, como está a acontecer agora, já há vários dias que não publicamos nada, porque estamos a investigar histórias mais exigentes, e nestes períodos não conseguimos estar a fazer o fact-checking ao que vai surgindo diariamente e, infelizmente, o volume de desinformação que se
possível de encontrar nas redes sociais é de facto muito grande. E é difícil, mesmo somando todos os projetos de verificação em Portugal, e que já são bastantes, nós já não conseguimos dar conta Do volume, não é? de tudo, sim, do volume. Ok, muito bem. Se calhar agora, e então, até partindo até desta questão que o Edgar põe aqui, ok? Será que vivemos numa era em que as pessoas cansaram-se de verdades e não se importam com a mentira e o facto de estarem a ser enganados por irem ao encontro com as suas conceções e preconceitos? Isso leva-nos àquela questão, não é? Ou seja, que são os nossos enviesamentos, não é? Nós todos temos enviesamentos e se nós vamos sempre e aquilo que procuramos são coisas que corroborem já aquilo que nós pensamos, não é? Ao contrário de estarmos a tentar ler outras coisas que nos podem abrir, ler ou ver outras coisas que nos podem dar opiniões diferentes, etc, etc. Portanto, como é que vocês veem isto, este fenómeno? Normalmente as pessoas estão cansadas da verdade, não querem saber e só vão ao encontro daquilo que é mais confortável para elas, daquilo que elas pensam. Como é que vocês olham para esta questão? Ah, Miguel? Sim. Uh, Já agora, só para. Eu acho que há aqui uma questão fundamental e que o Luís tem toda a razão, que é. Ou seja, eu acho que os verificadores, quando escolhem o que vão verificar, porque óbvio, a escolha é muita, não é, Luís? Como saberás certamente. Ou seja, existe aqui uma espécie de método probabilístico na vossa forma de pensamento, no sentido em que vocês estão a considerar uma série de coisas, tais como qual é o alcance potencial disto que está a circular versus o alcance potencial daquilo que está a circular, qual é a importância que tem, e portanto eu acho que de certa forma, não sei se de forma voluntária ou involuntária, vocês acabam por determinar então aquilo que é o próprio a gravidade potencial daquilo que está a circular. Eu acho que isso então é fascinante mesmo, não é? Sabendo que só porque uma coisa tem muito impacto e está a circular com muita força, não quer dizer que não haja outras, não é? Que estão fora da margem de erro do nosso olhar. Isso é que é o mais chocante e o mais preocupante. Uh, Relativamente ao estatuto da verdade e da mentira, já tínhamos falado um bocadinho há bocado da questão Uhum, do valor da mentira. Eu acho que vivemos mesmo tempos únicos. Não? Quando foi da campanha do Donald Trump, portanto, da segunda, houve um episódio do New York Times em que eles fizeram uma espécie de Vox Populi e foram para a rua falar com apoiantes do Trump. E a altura o jornalista aborda uma senhora que tinha um cartaz, já não me recordo o que era, com uma coisa que uma afirmação que era claramente falsa e já tinha sido verificada e sabia-se que era falsa. E ele perguntou à senhora: "Olha, mas porquê é que você tem esse cartaz? Essa informação é falsa, não sabe que é falsa?" Sim, eu sei que é falsa. Então, mas porquê é que tem o cartaz? Porque é assim que eu me sinto. Ou seja, portanto, não é, ou seja, existe aqui um attachment, ou seja, um apego emocional àquilo que é dito, àquilo que circula, que eu acho que está para lá da simples equação do se é verdade ou se é mentira. E uhum. desse ponto de vista, a pergunta do Edgar é extremamente interessante, porque eu não sei se é, eu neste momento não sei se é esta questão que o Edgar menciona do ir ao encontro ou não das conceituações ou preconceitos, eu acho que é quase uma realidade desejável em que as pessoas querem viver. Ou seja, num período de relativamente, ou seja, de relativa perda em que as pessoas têm alguma dificuldade em encontrar um eixo que permita perceber aquilo que está a acontecer, pelo Uhum, menos ter uma interpretação lógica da realidade imediata, procuram ah, coisas às quais possam agarrar alguma previsibilidade, que é uma coisa também extremamente humana. Eu acho que é mais por aí, é mais o que é previsível e o que é expectável, em detrimento daquilo que é verdade ou que é mentira. Não sei se o uhum. Luís terá outra percepção, mas eu acho que é um bocadinho por aí. Fala-se muito desta questão que é o confirmation bias, não é? Sim, exato. Ou Hum, seja, depois do ponto de vista da psicologia social, temos toda uma série de vieses e de efeitos que, obviamente, uhum. que são muito difíceis de combater. Luís. Sim, e somos animais tribais, não é? Custa-nos Sim, aceitar que a nossa tribo está errada, mesmo quando sabemos que está. E sim. também há aquele fenómeno de que, por vezes, se discordarmos muito da nossa tribo, também podemos acabar por sofrer algum afastamento social. E, portanto, as redes acabaram por vir tirar partido disso, deram-nos as câmaras de eco, alimentadas por tais algoritmos que sabem como nos agradar. Uhum. Ok, muito bem.
Temos aqui, bom, isto depois guardamos mais para o final, nós também já estamos a entrar na última meia hora, ok? Calhar vamos continuar para já com as questões aqui e aqueles de vocês que quiserem pôr questões ou fazer comentários, continuarem a fazê-los aqui. Estejam à vontade. Eu acho que se calhar é melhor do que estarmos a dividir especificamente para vocês fazerem perguntas. À medida que vocês vão tendo questões, vão pondo. E depois vamos guardar um bocadinho no final para questões que vocês possam ter que não estão diretamente relacionadas com aquilo que nós estamos a discutir, está bem? Já agora só um comentário aqui ao que diz o Pedro Pereira Mateus, ele tem toda a Hum, razão, ou seja, o conceito de fake news era anterior à campanha de 2016 de Hillary contra o Trump, da portanto, Hillary, foi sim, resgatado no sim. contexto da campanha, era isso que eu queria dizer, pela Uhum, Hillary Clinton. Bom, uhum. toda a razão, obrigado pela correção. O Muito bem. Pedro também é um bom fact-checker. É um Pois é, fact-check. Pedro, não sei se esse é o seu trabalho, mas tem futuro. Sim, sim, sim. Hum, eu acho que estamos já aqui a atingir depois, meia hora, mas ainda temos tempo ainda para ver mais algumas questões. Há aqui uma questão sobre a qual nós vamos mesmo ter de falar, que é a questão do uso crescente de conteúdos sintéticos, ou seja, gerados por inteligência artificial, não é? Neste caso a inteligência artificial generativa, que já começam a dominar os conteúdos que nós encontramos nas redes sociais. Portanto, já há números bastante preocupantes em redes como o TikTok, e eu não vou arriscar a dizer o número porque eu li o artigo e não me lembro exatamente, mas era um número considerável, que dizia que, um artigo que li aqui há uns tempos, dizia que havia já uma percentagem muitíssimo considerável de conteúdos no TikTok e que também já está a acontecer também nas redes da Meta, não é? Que são, portanto, sintéticas, que são produzidas por inteligência artificial. Um, o que é que vocês acham? Vocês acham que este tipo de conteúdo pode vir, inclusive, a dominar, por assim dizer, os conteúdos que nós encontramos nas redes sociais e o que é que isso significa em termos de nós percebermos o que é que são factos, não é? E o que é informação de qualidade, não é? Como é que vocês olham para este fenómeno? Sendo que, por exemplo, tínhamos a questão do Sora 2, que entretanto foi descontinuado, não é? Que permitia fazer uma coisa absolutamente impressionante, que era, eu tinha o meu thread que andava na horizontal, não é? Que tinha as várias coisas que me iam aparecendo de outras pessoas, mas se eu quisesse, de um post, eu podia ter um thread portanto, eu tinha na vertical e podia ter um thread havia um thread na horizontal que me dava várias versões daquele post original com inteligência artificial. Se fazia era o remake de tudo aquilo, não é? Hum. O que é que vocês acham em relação a isto? Ou seja, os factos vão sobreviver no meio desta coisa toda? Não não sei se será uma discussão primeiro sobre factos, eu acho que as pessoas estarão, assim, uma coisa que eu tenho notado é que a qualidade daquilo que é produzido com inteligência artificial tende a aumentar à medida que o tempo avança. Ou seja, eu acho que já não estamos naquela fase do aumento exponencial da qualidade, mas estamos numa fase ainda de aumento da qualidade. E portanto as pessoas tenderão sempre a estar em sítios, e isso é aquilo que a história dos mídias nos mostra, mesmo desde os anos 2000, com o início da internet, as pessoas estão onde está o bom conteúdo, aquilo que elas consideram bom conteúdo. E nesse aspecto, eu diria que há aqui outra questão que é, eu não sei até que ponto é que, ou seja, até agora os ganhos que nós tivemos em termos qualitativos, ou seja, os conteúdos sintéticos, é porque eles são baseados em material humano, ou seja, a fonte é material humano. À medida que cada vez mais material que circula começa a ser sintético, portanto, estes large language models estão a retroalimentar com conteúdos que já são de sintéticos e, portanto, ainda não é consensual qual é que poderá ser o impacto, mas existe uma forte possibilidade disso ter um impacto negativo na qualidade daquilo que é produzido pela inteligência artificial. E, portanto, pode haver, inclusive, uma degradação da qualidade do material que circula nas redes sociais, em particular. Eu tenho muitas dúvidas sobre se será esse o futuro. Eu tenho muita fé na capacidade que estas empresas têm de encontrar mecanismos tecnológicos para garantir a Uhum. qualidade daquilo que fazem, não é? Naturalmente. Mas pode ser, pode ser. Agora, assim, eu não sei se já aconteceu convosco, comigo já aconteceu, que é pessoas com as quais eu converso no Instagram, mando reels, mando coisas, mandam-me coisas que são de inteligência artificial e para as pessoas aquilo continua a ter piada, continua a ter o mesmo valor que sempre teve,
para mim não tem, porque essa é a minha percepção. Não sei, lá está, há sempre aqui uma atribuição subjetiva do que é muito pessoal, que é se as pessoas estão ou não abertas a receber conteúdos de inteligência artificial, se é uma coisa que gostam, e que tipo de, ou seja, e a que é que esses conteúdos se referem. Que eu Hum. acho uma coisa muito fascinante. Por exemplo, eu acho imensa, eu não gosto disso, mas sempre acho imensa piada aquelas coisas que os chineses andam a partilhar, as novelas com os gatos, não sei se já viram. Andam a partilhar uns reels, umas novelas feitas com gatos e com animais e muito dramáticas. Já não Eu acho ouço. piada aquilo, mas quer dizer, mas é a minha latitude Uhum, pessoal, ou uhum. seja, mas quer dizer, será que até que ponto é que isso pode ser uma ferramenta por exemplo, para jornalística, para informação, para vincular a informação? Esta questão Uhum. dos pivôs de inteligência artificial que estão a surgir por aí, que são casos exemplificativos, que eu ainda não tenho bem noção se são eficazes ou não, mas como é que funcionam? Depende dos contextos. Se tu vais para, por exemplo, já tens Depende. imensos a trabalhar e a trabalhar, a funcionar na Coreia do Sul, já é uma coisa que já está quase normalizada, por Yeah. exemplo. Mas é assim, eu posso dar o exemplo ou seja, da academia. Nós também estamos a lidar com a questão da entrada da inteligência artificial no nosso trabalho e no nosso workflow. Neste momento há certos tipos de conteúdos que eu aceito que sejam feitos com inteligência artificial, porque são bons, são fiáveis, eu consigo verificá-los, consigo garantir a sua qualidade. Por exemplo, uma análise muito descritiva de um gráfico, por exemplo, um gráfico de barras, que é uma coisa que a inteligência artificial consegue fazer com muita eficácia ao nível de um investigador normal, não é? Ou seja, isso quer dizer que os investigadores podem gastar tempo a fazer coisas que exigem mais investimento intelectual e que exigem mais reflexão e mais espírito crítico. E, portanto, qual é que é a atitude daquilo que é aceitável? Vai ter de ser definido em cada uma das esferas, diria eu. Hum. Já agora, Luís, e antes de tu depois ires responderes a esta questão, mas eu depois também deixo esta pergunta para ti, porque assim, há uma tendência muito grande, hum, em olhar para conteúdo sintético como uma coisa negativa, mas há conteúdos sintéticos que podem ser de qualidade, certo? O que é que vocês acham em relação a isso? Dou-vos o caso, por exemplo, da BBC. Não é notícia, não é? Mas a BBC, que até foi uma coisa muito polémica, a BBC lançou um curso de escrita de novelas de mistério, em que quem dá o curso é a Agatha Christie, ok? Pronto. Como é que vocês olham para isto? E agora aqui não estamos a falar especificamente de jornalismo, não é? Estamos a falar de outros usos para estas questões, que não deixa de ser informação também, não é? Porque há aqui nuances em relação a isso. Mas até mesmo em relação ao jornalismo, e há experiências, como por exemplo da Semáfor, que fez um trabalho extraordinário na, eu acho, isto é depois a minha opinião, que fez um trabalho no início da guerra da Ucrânia, que, juntamente com o artista plástico, através de uma ferramenta de inteligência artificial, o que é que fazia? As pessoas, eles tinham os testemunhos de pessoas que tinham estado em vários sítios que tinham sido bombardeados, etc, etc, não é? E depois o que é que eles faziam? À medida que as pessoas iam falando, iam aparecendo os cenários construídos por inteligência artificial e pelo artista, não é? Isto é um uso do jornalismo. Quer dizer, até onde é que podemos, não podemos? Todo o conteúdo sintético é mau ou não? Ou ele poderá ser usado de forma legítima dentro do jornalismo? Onde é que está a linha, não é? Que separa uma coisa da outra, não é? Claro, pode, como todas as ferramentas têm, pode ser bem ou mal utilizada. A IA com essa função, por exemplo, de ilustrar uma situação para a qual nós não temos imagens, desde que esteja claro para todos que são imagens que não correspondem à realidade, são uma representação, passa-se o mesmo com as imagens de arquivo, que são muitas vezes Uhum. exibidas sem essa informação e, portanto, induzem em erro quem está a vê-las. Isso também é muito frequente. Mas desde que haja informação de que esse conteúdo informativo feito com IA foi feito de facto com esse tipo de ferramenta e não corresponde a imagens reais, pode e deve, e de facto há já bastantes exemplos de bons trabalhos nesse âmbito. Pelo outro lado, há o perigo, que já assistimos, de com a evolução, que já não é exponencial, mas continua a ser a um ritmo ainda bastante grande, que essas ferramentas vão sofrendo, é cada vez mais simples, num curto espaço de tempo, produzir um conteúdo de muito alta qualidade, um conteúdo falso, muito alta qualidade. E isso é preocupante, por exemplo, em alturas específicas como eleições,
é fácil manipular, inventar uma história com a imagem de um candidato, colocá-lo nas redes, e se for muito em cima das eleições, isso pode ter um efeito real, como já se viu em vários momentos eleitorais noutros países, e portanto esse perigo, e o perigo inclusive, que também já se assistiu, de esse tipo de conteúdos passar no crivo da verificação das equipas de verificação de factos. Há um caso que foi um dos primeiros que me preocupou realmente muito, há uns meses, quando Israel bombardeou o Irão, ainda antes de toda esta fase. Israel bombardeou uma prisão no Irão, a prisão de Evin, e surgiu um vídeo do portão da prisão a explodir, e esse vídeo foi gerado por IA, mas passou no crivo dos fact-checkers da BBC, do New York Times, de todas as cadeias de televisão internacional. Portanto, numa primeira análise, infelizmente, passou, não foi detectado como sendo IA, e depois esses projetos acabaram por ter que assumir que tinham cometido um erro, porque de facto foram demasiado rápidos no fact-checking, e até os fact-checkers erram, e esse caso preocupa-me bastante. Eu estou muito cético com o que já estamos a assistir e com o que aí vem. Se os jornalistas atualmente já não conseguem verificar as imagens que são reais e facilmente verificáveis em segundos, estou muito pessimista com aquilo a que vamos assistir nos próximos tempos, porque já se começam a ver vídeos gerados por IA partilhados como sendo verdadeiros em espaços informativos, em espaços de análise e de comentário. Sim, eu concordo. Eu acho que aquela teoria da degradação de que eu falei há pouco, ou seja, eu acho que é mesmo, ou seja, pode haver um plano alto, ou seja, chega a um certo ponto em que deixa de aumentar a qualidade, mas, ou seja, ou que aumenta a um ritmo mais baixo, mas eu diria que não vai haver um decréscimo, uma degradação da qualidade daquilo que circula. Isso não me parece. Não. Eu acho que se calhar agora íamos abrir aqui a questões. Se alguém tiver alguma questão que vocês achem que é importante e se quiserem pôr aqui então aos nossos convidados, eu agradeço que vocês façam então. Se vocês não tiverem, nós temos aqui muitas coisas sobre as quais continuar a conversar, ok? Mas temos cerca de 15 minutos, portanto, se quiserem pôr alguma questão, por favor, façam-no agora. Façam-no agora ou calem-se para sempre, ok? Não, estou a brincar convosco. Vamos lá ver. O que é que nós temos aqui? Eu acho que como sempre. Sim, temos aqui o Guilherme Fafaiol, que diz. Eu acho que esta pergunta, se calhar, é aqui para o Luís. Como é que se verifica que uma notícia é verdadeira ou um comentário ou opinião é verdadeira? Podes falar assim de uma forma muito rápida do processo de verificação, Luís? Bem, se a notícia é suposto já ter sido verificada pelo jornalista e, portanto, é suposto ser verdadeira. Obviamente pode conter. Agora, como é que se verifica se um conteúdo que circula nas nossas redes é verdadeiro ou não? Tentando perceber quem o publicou, qual é a fonte, analisar a forma como está escrito, se é sobre um evento, se atribui por exemplo, se atribui uma declaração a um determinado político. Podemos ir às redes sociais desse político, podemos ir verificar se essa informação foi reproduzida noutros órgãos de comunicação social. Se é uma imagem ou um vídeo sensacionalista, podemos fazer a tal pesquisa reversa, que é pegar na fotografia ou num fotograma, num frame, num fotograma desse vídeo, fazer a pesquisa reversa e ver se essa imagem já surgiu com outro contexto, e se isso aconteceu, percebemos que aquele contexto que está a ser partilhado naquele momento não corresponde à realidade. Há várias técnicas e várias dicas que nós podemos, da mesma forma como nós, quando vamos comprar alguma coisa online, analisamos analisamos a credibilidade dos sites onde fazemos compras. Vemos se tem os selos de segurança, vamos ver se há, por exemplo, reclamações no portal da queixa ou noutro tipo de portais. Portanto, esse tipo de análise nós podemos fazer também com os conteúdos que nós encontramos nas redes sociais, de forma assim muito rápida. Muito bem. Sim, eu acho que ficou claro, creio eu, pelo menos para percebermos falta a questão das opiniões. Sim. As opiniões, okay, é como eu disse, as opiniões podem ser alternativas. Se dentro da opinião é atribuído, é afirmado uma determinada realidade, um determinado facto,
isso pode ser verificado da mesma forma como já expliquei. Agora, a opinião final que a pessoa tem sobre esse facto é livre e pode, como disse, pode ser alternativa e não é necessariamente verificável. É uma opinião. Ok, muito bem. Temos, entretanto, depois aqui a Sofia que diz o que é que falta fazer para prevenir e combater a desinformação? Ui, Suspiro. Luís, queres começar tu agora com esta? o que é que falta fazer? Uhum, Talvez o principal seja a questão que já afloramos, que é a questão da literacia mediática. Falta apostar mais na literacia mediática, falta que os governos façam essa aposta, mas também todos nós, enquanto cidadãos, e falta, obviamente, a questão das plataformas. Falta uhum, exigir às plataformas que cumpram serviços mínimos nesta matéria. E aí talvez o Miguel esteja mais habilitado até a falar sobre isso do que eu, mas de facto aí ao nível das plataformas há um caminho muito grande, porque esta é não há, temos responsabilidades partilhadas, portanto não se pode apontar a responsabilidade apenas a um setor, todas as áreas vão ter que, todas as áreas vão ter que, têm um trabalho importante a fazer nesta área da prevenção e do combate à desinformação. O jornalismo falo pela vertente do fact-checking, mas há outras vertentes que têm que ser feitas a nível político, a nível do ensino, como já falámos. uhum. Miguel. Sim, eu acho que o Luís tem razão. Eu acho que isto é daquelas questões em que nós vamos ter que fazer uma espécie de compromisso enquanto sociedade, no sentido em que temos que aceitar que, ou seja, os ganhos do investimento que temos de fazer em literacia mediática não se Uhum, vão ver no dia seguinte, nem daqui a um ano, nem em algo que qualquer governo possa implementar e colher os frutos a tempo das próximas eleições. E, portanto, os ganhos geralmente uhum, são geracionais. A geração que existe em Portugal hoje de pessoas que já têm algum, ou seja, que têm perfis de literacia mais elevados, uhum, o fator que foi fundamental na sua formação foi o facto de terem crescido no boom da internet, tanto dos anos 2000, primeira década dos anos 2000, ou seja, pessoas que foram socializadas, não é, para um ambiente digital altamente conectado, não é? E estas questões ainda serão mais, não é? Agora, a questão da literacia para os mídia a questão fundamental aqui é garantir que é um crescente, ou seja, que é que não existe uma degradação das competências, que é aquilo que eu uhum, receio agora sobretudo a partir da segunda metade da segunda década dos anos 2000, que é ou seja, com o ressurgimento do tópico da desinformação como algo tão importante, se não haverá aqui um impacto estrutural na forma como as pessoas se relacionam com os mídias, não é? E, portanto, é uhum, isso um uhum, bocadinho. Mas eu acho que temos que aceitar que os ganhos são, obviamente, não, ou seja, demoram a ser conseguidos. Eu diria que aí é o mais, e depois tem de ser uma questão coordenada, isso que o Luís está a dizer, ou seja, tem que haver aqui uma segmentação, uma divisão de quem é que tem que papel, seja num quadro mais amplo do ecossistema mediático, né? Portanto, seja governo, seja escolas, seja plataformas, seja quem for, ou seja, em uhum, última análise, até as operadoras de telecomunicações têm um papel naquilo que é a literacia para os mídias, né? Portanto, é esta questão de divisão funcional que é mais importante. uhum. Ok, muito bem. Mais alguma questão que vocês tenham? Ninguém? Estamos quase a terminar, entretanto. Se calhar vamos então continuar aqui com. Muito obrigada a todos. Eu acho que não há. Espera, temos aqui mais. hum, o Pedro, a Sara. Desculpa, é que isto às vezes vem aqui com um jeito de lado. Hum, o Pedro Pereira Mateus diz mais uma vez: o foco será mesmo literacia funcional, de acordo com o relatório estatístico do Program for International Assessment for Adult Competencies, desenvolvido pela OCDE. Entre 2022 e 2023 e cobrindo 31 países, dos quais Portugal classificou-se em último lugar na literacia funcional europeia, na lista geral apenas superou o Chile. Primeiro classificado foi a Finlândia, referido pelo Miguel Paisana, com 294 pontos. A média total, nananana. Isto tudo, o patamar seguinte, o nível 3, pronto, isto para dizer o quê? Que estamos com níveis muito baixos exatamente da tal literacia funcional, não é? Portanto, e assim, por mais que nós também queiramos ter
para aí também vai na linha do que vocês estavam a dizer, literacia mediática, literacia algorítmica, etc. Se a funcional não está lá, não é? Já temos problemas de interpretação, não é? Da informação, etc, etc. A Sara Toscano diz o seguinte: é por essa razão que demoro mais a fazer a verificação de algo. Website, redes sociais e telefonema ou e-mail em casos específicos. E com o desenrolar e evolução do tempo, a minha desconfiança em determinada situação ou evento tem tendência a piorar. Dizemos, não é? Especialmente devido a toda esta desinformação presente diariamente através das redes sociais. Eu acho que estamos todos aqui a concordar, não é? E a dizer que sim, porque acho que se calhar todos nós nos sentimos Isso é um um, pouco, não sim, é? isso é, mas o, Sim. o compromisso que a Sara está disposta a fazer é algo que muita gente não está disposta a fazer, e até de forma involuntária, que é gastar mais tempo a ler ou a Sim. perceber o que é que se passa, não, Vocês acho que acham? tem toda a razão. E atenção, aqui outra questão que eu acho que vem ok, ou seja, a literacia para os mídias não é, ou seja, não está a desconectar a todos os outros tipos de literacia. E isso eu acho Aliás, que é nenhum deles, não é? fundamental. Portanto, São esta questão todos aqui que o Pedro Pereira Mateus relacionados. levanta, da questão da literacia funcional, eu não tenho certeza se é assim, mas eu se tivesse que fazer uma hipótese, eu diria que se você fosse sobrepor este ranking de literacia funcional com os níveis de leitura, por exemplo, encontraria uma realidade bastante semelhante. Porque porque a leitura é daqueles skills e competências que são determinantes em todos os outros tipos de literacia, não é? Uhum. A mesma coisa que a literacia numérica, por exemplo. Sim. Portanto, Então, ou seja, portanto, a literacia mediática faz parte de um quadro mais amplo de uhum. competências que são fundamentais e, portanto, Uhum. é importante também. E hoje em dia, por causa destas questões todas que nós temos, sobretudo da inteligência artificial, fala-se muito também já da literacia visual, não é? Que é uma Sim, questão que está tudo ligado, como dizes, não é? Portanto, todos estes tipos de literacia estão altamente ligados, como por exemplo, há bocado estavas a falar da questão dos gráficos. A quantidade de pessoas que não conseguem interpretar um gráfico dos mais simples é muito grande. Há estudos que mostram isso também, não é? sim. Hum, ok, muito bem. Nós temos. Não há mais questões? Sempre aqui a perguntar-vos aí, para vocês dizerem, aproveitem agora, não é? Hum, Se não, eu tenho aqui mais uma, vocês estão à vontade para comentar entretanto também, não é? Hum, de que forma é que vocês veem, e esta nós tínhamos preparado esta, não, estou a brincar, de que forma de forma é que este presente e este futuro, desta descrença exatamente que a Sara está a falar, não é? Pode ser ou não aproveitado pelos média. Ou seja, se isto pode ser algo que os média podem aproveitar a seu favor, não é? Como é que eles se podem posicionar, ou se haverá alguma forma de se posicionarem, aproveitando esta questão da descrença, do não acreditarmos, não é? Numa série de outras coisas. Como é que os médias se podem posicionar de forma a que isto faça sentido, não é? Queres começar, Luís? Garantindo que fazem um jornalismo de excelência, porque pelo menos eu prefiro acreditar nisso, prefiro acreditar que vai haver essa procura, que nesta, eu chamo-lhe pós-verdade, nesta pós-verdade a que nós estamos a entrar, ou que já entramos, na Uhum, pós-verdade nós ainda acreditávamos naquilo que vinha ao encontro das nossas crenças. Com esta era dos conteúdos criados por IA generativa, eu acho que nós vamos já nem nisso vamos acreditar. Então vamos entrar nesta pós-verdade e os poucos de nós que ainda quisermos fazer o esforço, vamos precisar do jornalismo. Vamos precisar de um jornalismo sério, rigoroso e, portanto, quem souber aproveitar e quem souber manter o padrão de qualidade, eu acho que terá futuro. Os outros temo que se diluam em todo o restante ruído. ok. Miguel, Sim, eu concordo com o Luís. E depois há outra vertente, que é uma vertente mais, pode parecer mais mundana, mas que é fundamental, que é, ou seja, serão aqueles meios de comunicação que conseguirem encontrar formas de empacotar e de vender, ou seja, de comodificar a qualidade do trabalho que fazem.
um dos dados mais impressionantes que eu falo sempre é que as pessoas que usam o New York Times passam cerca de 2 a 3 minutos a ler notícias e cerca de 20 a fazer palavras cruzadas. E, portanto, não é? Portanto, é quase como se neste momento existe todo um ecossistema de conteúdos do New York Times que ajuda a sustentar a parte jornalística, não é? Uhum, uhum, Que, que, por outro lado também continua a ser aquela que é mais atraente do ponto de vista simbólico para quem subscreve o New York Times. Portanto, é preciso ser inteligente na forma como se chega às audiências. Eu acho que isso aí é fundamental. É fundamental encontrar formas diferentes de o fazer, uhum, porque as pessoas querem experimentar e porque estão sempre a ser confrontadas com formas diferentes de consumir e de chegar aos conteúdos. Portanto, eu acho que ser competitivo nesse aspecto também é importante. E nós temos em Portugal exemplos de várias marcas que o fazem, com maior ou menor sucesso, mas pelo menos experimente. Eu acho que isso é mesmo importante. uhum, uhum. Ok, muito bem. Pronto, nós estamos quase a terminar. Não sei se Miguel, Luís querem terminar aqui com alguma coisa que vocês acham que é importante, tenha ficado por dizer? Não? Há mais alguma questão? Não. Não? Eu tenho, não falámos sobre política, que eu acho que é fantástico no, no, num webinar sobre desinformação, mas também é aqui uma esfera. Mas também para percebermos que não é só política, não é? Não, não é só política, não. Não é só política, não. E que muitas vezes leva-se só para essas questões da política, e tu ainda há pedaço dizias, e muito bem, há questões muito preocupantes, por exemplo, na área da desinformação em relação à saúde, Uhum. e que ameaçam inclusive Sobre. as questões da saúde pública, não é? E a verdade é que muita desta discussão que tem havido sobre a desinformação está sempre, muitas vezes, muito centrada na política, e ne- há, não é? Neste momento, a barreira que mais depressa caiu em termos de utilização de inteligência artificial em Portugal, que ainda é diminuta, mas que está a crescer, é precisamente a da saúde. A Exato. quantidade de portugueses que usam inteligência artificial para esclarecer questões sobre saúde Já não é o doutor Google, não é é? enorme, Agora. é enorme, e nós sabemos de outros estudos que as questões de saúde são precisamente aquelas em que os large language models cometem mais erros. Portanto, é assustador. Uh, Mesma coisa para a psicologia, por exemplo. A quantidade de pessoas que usa large language models para questões de quase terapêuticas é mesmo impressionante. Não, Uhum, Sim, mas ia essa é dizer uma qualquer mensagem coisa. importante nesta área da verificação. As IAs são péssimas verificadoras de factos, por enquanto. São. Têm vindo a melhorar bastante, às vezes já ajudam, mas ainda são muito deficientes. uhum. E, portanto, Portanto, cuidado. exatamente. Portanto, há aqui, ou seja, há muitas mais áreas, não é? Onde temos de ter esta questão, não é? A Sofia, temos aqui, então, se calhar, lugar só para uma última pergunta da Sofia, que ela diz: como é que se combate a desinformação se existe uma indústria, entre aspas, ela põe, para descredibilizar o trabalho dos jornalistas? Boa questão. Não sei se alguém sabe a resposta no chat. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu acho que tem de haver aqui outras respostas ao nível da própria regulação e da maneira como é gerido o ambiente das plataformas que tem de ser respondida. Não vamos lá apenas com deixar a coisa acontecer. O Uhum, desequilíbrio de poder é Regulação tão e bom grande. jornalismo. sim. Regulação e bom Bom, sim, é jornalismo. assim, uma coisa é assim, não é garantido que marcas que façam bom jornalismo sobrevivam, mas é garantido Sim, que marcas que fazem mau jornalismo não sobrevivem, isso sem exato. dúvida. Ah, Agora, eu acho que tem de haver algo mais, e temos de ser nós, enquanto sociedade, enquanto grupo, que temos de determinar isso, ou seja, algo que é preciso fazer do ponto de vista da regulação. Uhum, E uhum, quando eu digo regulação, é tentar criar um ambiente minimamente equilibrado, que haja uhum, um espaço em que diferentes tipos de atores tenham um papel a dizer sobre a forma como se estruturam os processos de mediação. Eu acho que é fundamental, mas sim, mas é uhum. qualidade jornalística mais tudo o resto, sem dúvida. Luís. É isso. Ok, muito bem. Bem, são exatamente 19h30, portanto, acho que fizemos. Não sei se vocês têm mais alguma coisa, aproveito, não muito tempo, mas se não, está tudo. Terminamos por aqui. Portanto, este nosso webinar. Eu agradeço imenso ao Miguel e ao Luís por terem estado aqui connosco. Obrigado, nós. Portanto, temos aqui o Pedro a dizer obrigado. Obrigada a todos vocês também que estiveram aqui.
que nos estiveram a ouvir. Estas questões são sempre muito mais profundas, havia muito mais perguntas a fazer, não é? Mas espero que isto que tenha contribuído de alguma forma para vocês também ficarem mais informados, mais que não seja até para vos pôr ainda mais dúvidas em relação a todas estas questões e para vocês também irem procurar respostas e tentar saber mais sobre o assunto. Como não sei os vossos perfis, também não sei que nível de conhecimento é que vocês têm sobre estas questões, mas mais uma vez muito obrigada a todos por estarem aqui e vão seguindo também. Portanto, tanto o site do Iberifier, como também as redes sociais do Senjor e o site do Senjor, onde vocês depois também têm os próximos webinars. Deem-me só um bocadinho, porque eu estava a tentar ver aqui as datas dos próximos, mas não estou a encontrar. Isto é terrível, Dina, peço desde já desculpa. Mas, por favor, vão até ao nosso site do Senjor, senjor.pt, que vocês encontram lá a informação dos 12 de próximos. maio. Desculpa? 12 de maio. Obrigada, Joaquim. Vocês não ouviram, mas o Joaquim Vicente, que é do Senjor, foi ele que nos esteve aqui a dar todo o apoio logístico e eu esqueci-me de falar em ti logo no início. Muito obrigada ao Joaquim, que também fez possível, fez com que fosse possível nós estarmos aqui. Portanto, o próximo é no dia 12 de maio. Por isso, vejam se têm mais um bocadinho, inscrevam-se como fizeram desta vez e muito obrigada mais uma vez. E agora vão descansar, vão trabalhar, não faço a mínima ideia, mas o resto de um bom dia para todos, está bem? Obrigada. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado.